Mais ou menos juntinhos, com o nosso quadro Olhe para a Cruz, o amor venceu. Estamos ainda com um pequeno problema de internet, mas hoje vamos falar sobre a terceira qualidade de Pedro, o apóstolo Pedro, antes do Pentecoste. Já falamos sobre o impossível, sobre o egoísta, e hoje vamos falar sobre o interesseiro. E está baseado em Mateus, capítulo 19, versículo de número 27, que nos diz o seguinte: Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pergunta. E Pedro ali quer saber. Interesseiro. Alguém que age principalmente por interesse próprio, seja por benefício financeiro, social ou emocional, e que pode ser ambicioso. Pode também ser ambicioso, calculista. Pedro era esse tipo de pessoa que se aproximava de outras com o objetivo de obter vantagem. Pedro era assim. Pedro aqui já começou a perguntar para Jesus: que vantagem nós vamos ganhar, eu vou ganhar se te seguir? Que vantagem? Ele aqui fala: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que está por nós? Que vantagem nós devemos ter? Deixamos família, deixamos amigos para te seguir. Pedro queria uma resposta. E muitas vezes tem pessoas assim. Pedro, a sua preocupação era com a sua satisfação pessoal. Mas quantos Pedros temos hoje? Nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quantos Pedros desse tipo temos hoje? Quantas vezes a pessoa começa baixo, vai melhorando de vida, vai chegando a um patamar, que até que a pessoa mesmo não explica como chegou lá. Quando aquela pessoa chega lá, aparece ali os Pedros da vida. Te aproxima de você, tenta fazer uma amizade com você. Não é porque gosta de você, não é porque quer estar perto de você. É porque ele acha que você tem algo para dar para ele. Ele acha que você, mas como Pedro, quantos Pedros temos hoje nas nossas igrejas? Às vezes a gente fica até com medo quando alguém nos aproxima da gente, com aquela ter amizade, ter amigos, mas também tem os amigos falsos, que te aproximam de você. Eu não vou colocar Pedro nesse patamar de falso, vou colocar Judas. Judas era aquele também falso, se aproximou e foi escolhido por Jesus ali, está entre os 12. Ficou com Jesus 3 anos e meio, no ministério de Jesus. Ele usou uma falsidade grande com Jesus. Judas ali também foi uma pessoa interesseira, mas tem uma grande diferença nessa situação entre Pedro e Judas. Então nós sabemos. Quantas pessoas se aproximam de você, come na sua casa, toma café da sua casa, te conhece por completo, mas no momento certo, se você não der aquilo para ele não tem um interesse ali, ele pode te dar uma facada pelas costas. Pode. A gente sabe disso. Até mesmo pastores ou qualquer líder religioso se aproxima da gente, não com o intuito de nos ajudar, não com o intuito de estender a mão, mas com segundas intenções. Pedro
questionou Jesus ali. Deixamos tudo o que nós íamos ganhar. O que eu vou ganhar? Pedro ali ele foi na bucha com Jesus. Pedro ali era o porta-voz ali daquele grupo, por ser o mais velho, por ter mais experiência. Pedro ali, muitas vezes, se a gente for relatar o ministério de Jesus, muitas vezes, Pedro era esse porta-voz. Pedro não estava aí, não tinha papas na língua para falar o que ele achava que ia falar. Ele não tinha. Mas Pedro ali, nós estamos fazendo um mini estudo sobre as 5 idades de Pedro antes do Pentecoste. E Pedro era uma pessoa interesseira, interessante demais. Quantas vezes dos nossos meios, da sociedade, tem gente assim, interesseira. Um exemplo, se você se candidata a um cargo de vereador, você não é nada. Você vai fazer a sua campanha, você vai ter aquele pessoal para te ajudar na campanha eleitoral e você ganha. Quantas aquelas pessoas ali te ajudaram, vestiram a roupa da sua campanha sem nenhum interesse? E quantas vezes a pessoa que nunca fez a campanha para você chega em você por interesse? Chega por você querer mal. Pedro é assim. Os Pedros de hoje continuam assim. Os Pedros de hoje é desse jeito, até piores. Porque o mundo está numa modernização muito grande. Cada dia uma modernização gigantesca. Que possamos aprender a não ser interesseiro. Porque Pedro ali, quando ele foi reaver, já vamos fazer outro estudo sobre depois do Pentecoste, como era Pedro. Totalmente diferente do que o Pedro que nós estamos vendo aí. Um Pedro mais calmo, um Pedro mais manso, um Pedro mais amigo. E o Pedro que ganhou numa só pregação 3.000 pessoas para Jesus. Nós vamos ver isso. Na próxima semana nós vamos ver isso aí. Mas aqui Pedro ainda não tinha essa transformação, ainda não tinha virado Pedro, um apóstolo de Cristo, não. Pedro ainda estava aí na ambição, era ambicioso. Pedro estava ligado mais nas coisas terrenas. E possamos, cada dia, tirarmos esses Pedros da nossa vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, tire esses Pedros da sua vida. E Deus vai te encher muito mais. Porque esse Pedro, nesse momento, era um Pedro medroso. Era um Pedro que às vezes a gente achava que tinha coragem, mas às vezes não tinha. Era um Pedro que queria algo financeiro, benefício financeiro. Porque ele faz essa pergunta diretamente a Jesus. Os outros não fizeram, os outros não perguntaram. Mas Pedro perguntou. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E foi direto ao assunto com Jesus. Deixamos tudo. O que é que vai ser da gente agora? Pedro era isso. Pedro era interesseiro. Estou com problemas de internet ainda. Mas Pedro era interesseiro. Que possamos tirar, apagar esse Pedro interesseiro da nossa vida. Que Deus vos abençoe ricamente a sua vida e todos os seus
familiares. Estão com problema de internet, às vezes a internet está uma caída, mas Deus ele é maravilhoso. Eu estava lendo a nossa rede social, interessante, me chamou bastante, que a gente às vezes a gente passa, vai vendo as coisas. Olha só, gente. O presidente das Assembleias de Deus, Missão, tem uma escola, em uma escola de obreiros, em São Paulo, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, foi filmado dizendo, olha só, preto é trevas, o capeta que é preto, Jesus é luz. A fala feita por esse pastor presidente, ele criticava a igreja com paredes escuras. Essa fala gerou forte reação entre fiéis e lideranças evangélicas. Negros, lideranças evangélicas negras, que consideraram o discurso racista. Eu pergunto, o que esse pastor tinha que ter falado sobre cor de paredes nas igrejas? Eu acho que o pastor José Wellington já está muito, já passou já da idade, jubilado. Ele não podia ter feito essa colocação, porque foi uma colocação, minha gente, pesada, uma colocação mal feita na hora, no local público, gente. Falar sobre parede, mas é chato mesmo, né? A gente chegar na igreja e ver ali, eu mesmo, eu não gosto, critico bastante esse tipo de cor, né? Porque eu sou moreno. E chegar num ambiente assim, de igreja assim, meio escuro, pega às vezes mal, né? Porque poderia pintar uma parede, ser uma cor mais clara, mais, né, que os irmãos concordem. Mas hoje em dia, nós temos que ficar bastante prudentes nesse negócio de falas, porque uma fala que a gente às vezes começa a falar, solta ali uma palavra que pode ser interpretada de um jeito totalmente diferente. Ainda mais vindo de um pastor presidente das Assembleias de Deus de Missão, pastor José Wellington. Ou seja, falou uma palavra totalmente fora, mas é chato mesmo sentar no ambiente. Você às vezes senta na igreja, você parece que não está entrando na igreja, gente. Está entrando numa boate. Jogo de luzes, né? Apaga a luz ali. E uma certa vez eu entrei na igreja. E na hora que eu estava entrando, o pastor lá mandou o obreiro pagar as luzes. Eu falei, é o que? É aniversário? Para que apagar as luzes? Temos que ficar bastante ligados. Tem muitos movimentos por aí. E muitos costumes que às vezes está fora do contexto da Bíblia. Outra vez eu entrei na igreja e eu pensava que estava entrando no campo de futebol, no estádio de futebol. Aquela bandeiras, zoada, gritaria, gente entrando de todo jeito. Isso aqui não é uma igreja. Nós temos que ficar atentos. Nós temos que olhar mais e saber onde estamos pisando. Porque falsos pastores, tem muitos aí. Falsos ministérios aí que a gente acha que é um mistério verdadeiro, um mistério idôneo, não é. Principalmente num país, o Brasil, um país continental, totalmente, cada um de um jeito. Não é igual lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos lá, as igrejas têm um costume totalmente diferente do em relação ao nosso. Na África também. Mas no Brasil não pega bem você ir numa igreja e tá jogo de luz. É uma boate, é um cantor que vai se apresentar, é um show, entendeu? Ou seja, as igrejas de hoje, os tempos de hoje estão fazendo-se
palco, não mais altar. Muitas igrejas estão assim, nos dias de hoje. Ficamos nessa palavra, ficamos ligados nisso. E também, minha gente, hoje é o dia do professor. Parabéns aí aos nossos educadores, nossos mestres. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um, porque ser professor e ensinar não é uma missão, não é. Simplesmente é mais do que uma missão. É um talento. Você ser professor é um talento que Deus te colocou, que Deus te capacitou. Que os professores sejam muito bem abençoados nesse dia de hoje. E hoje em Parnaíba teve a corrida do dia do professor, né? Eu estava vendo aqui um portal Parnaíba e região com o seguinte dizer. Olha só o que o jornalista colocou. Corridinha de quinta categoria. O prefeito de Parnaíba, em vez de pagar o abono tão merecido aos professores, prefere gastar tempo e recursos promovendo corrida. E eu lhe pergunto, na gestão Monsanto e Gracinha, quase ex-deputada, os professores tinham esse abono? A gestão Monsanto e Gracinha usavam muito dinheiro público para pagar cantores a nível nacional com valores absurdos de quase R$ 1 milhão. Em 2023, o cantor Wesley Safadão, o aniversário de Parnaíba, você se lembra? Só dos cofres, só do meu e do seu bolso, a prefeitura pagou R$ 700 mil. Dá para pagar muito abono, imprensa marrom. Dava para pagar muito abono, dava para pagar além da conta, colocar medicação nas UBSs, né? Isso vocês não falam da gestão de vocês. O que o prefeito Emanuel está fazendo é algo que 8 anos ou 12 anos do prefeito Monsanto, que teve um mandato de 4, depois se reelegeu, fez um mandato de 8 anos seguidos. Vocês não falam isso, né? Vocês só falam, querem porque querem falar mal do prefeito. E outra, tem 2 vereadores aqui de Parnaíba querendo as notas fiscais. Olha só, minha gente, querendo as notas fiscais dos empresários que doaram brinquedos, que doaram brindes para a festa do Dia das Crianças, domingo passado. Olha só, que é isso? Que ponto só chegamos? Querem porque querem saber quem doou? Não, né? Eu não vou citar o nome deles agora, eu estou. Para que isso? Falam abertamente. Toda a sessão, segunda-feira para cá na Câmara Municipal, falam isso. Cadê? A gente quer ver quem foi que deu tal, quem foi que deu isso, quem foi que deu aquilo. Para que isso? Na gestão passada, vocês não tinham doações porque vocês faziam um jeito de desviar dinheiro público, não é verdade? Agora veio o seu, eu vou citar o nome aqui de um, Davi Soares e Zé Filho Caxindó. Esses dois, principalmente esses dois, estão cobrando do prefeito, da prefeitura, as notas fiscais das doações de brinquedos. Onde estão chegando, né? Mas que é isso? Estou fazendo isso a mão de quem? A gente já sabe. Mas a população de Parnaíba não pode ficar omissa, né? Por acaso tem algum projeto, Davi Soares e Zé Filho Caximó, em benefício da nossa sociedade paraibana?
Porque só sabe falar mal do prefeito. Só sabe falar. No lugar de falar, seus vereadores, haja. Né? Haja porque é melhor agir do que eu falar. Né? Faça alguma coisa pela sociedade, faça algum projeto benéfico para a sociedade paranaense. Né? Porque o que a gente está vendo aí, muitos vereadores são novatos, sim, são novatos. Mas outros já são já bastante experientes. Não é assim que faz política. Política é democracia. Tem a situação e a oposição. Mas todos os dias a gente vê nas nossas redes sociais, todo dia falando mal do prefeito. Todo dia. A gente não mexe não. Ainda vou ainda questionar ainda esses dois ainda, por que eles têm tanto ódio assim, raiva do prefeito Francisco Emanuel. Eu ouvi por aí que estão querendo até o impeachment do prefeito de Parnaí. Você não fez nem um ano ainda. Querendo até o impeachment dele. Nós vamos ficar bastante ligados nessas notícias. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que esteve com a gente. Eu vou sempre continuar falando. Vou ler uma reflexão da palavra de Deus. E eu vou sempre estar falando sobre outros assuntos também. Porque eu não acho justo esse tipo de cobrança para o nosso prefeito. Eu não acho correto. Né? Porque o legislativo, que são os vereadores, o papel deles é fazer o projeto, o papel deles são fiscalizar as obras da prefeitura e pronto. Se não está indo bem aqui, não precisa tão criticar tanto. Né? Porque na gestão passada vocês não criticaram tanto, né? E foi muita roubalheira. Não foi? Foi muito dinheiro público para nada. Ou seja, o roubo que está na prefeitura, quando o prefeito Francisco Emanuel assumiu, é um roubo que dá para fazer 4 pontes daquela que foi feita. Né? 4 pontes, ponte nova. Isso vocês não falam, né? Davi Soares, Zé Filho Castigol, vocês não falam isso, né? Vocês perderam a língua em relação a isso. 8 anos de mandato de Monsanto e da Gracinha, o que a gente ouvia dos postos de saúde era triste. Nas escolas era triste. A gente vivia, o povo de Parnaíba vivia uma ditadura no tempo dos coronéis. Era uma ditadura. Né? Mas a gente está de olho, porque eu não vou parar de falar quando eu vejo a justiça. Né? Vamos torcer para que esse povo mude. Porque quem é o prefeito da cidade é ele. Né? Ele está pagando algo que foi deixado na gestão passada. Foi deixado. Né? E é assim mesmo. Vamos, como é que se diz? Para frente a gente vai abrir também espaço para as pessoas participarem com as nossas lives. Nossa irmã Sônia Veras, forte abraço, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe abundantemente, sua vida e todos a sua família. A gente vai, a partir da próxima semana, a gente vai estar abrindo também
a participação dos nossos irmãos. Quem quiser participar, a partir das 18 horas. Que Deus nos abençoe ricamente a nossa vida. E possamos ter fé, esperança em Deus em primeiro lugar. E uma esperança também no nosso povo, nossa cidade, que seja uma cidade abençoada, que é Bahrein. Deus os abençoe sempre. Até a próxima.